Oi, gente! Vamos aí para mais uma aula de ética profissional. Para quem já esqueceu meu nome, eu sou a professora Mariana e hoje a gente vai fazer questões relativas à inscrição na OAB, impedimento e incompatibilidade e sociedade de advogados, ok? Então vamos para o exercício 1. Eu sei que é bem cansativo, que até a gente chegar aí no final do módulo vai muitas aulas, muitas anotações, chega até a doer a mão, mas a gente não pode desistir. A gente tem que seguir sempre com força, pensando no nosso objetivo, que é passar no exame de ordem, ter a nossa carteirinha cor-de-rosa aí e o poder atuar profissionalmente. Então, pega um café, se espreguiça e vamos lá. Vem comigo então aqui para a gente fazer a questão número 1. Patrícia foi aprovada em concurso público, tomou posse como procuradora do município em que reside, que é um E, gente, desculpa lá. Então, grifem comigo, procuradora do município. Como não pretendia mais exercer a advocacia privada, mas apenas atuar como procuradora do município, pediu o cancelamento da sua inscrição na OAB. Grifa aqui comigo, cancelamento, inscrição na OAB. A partir da hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. Patrícia agiu corretamente, pois os advogados públicos estão obrigados à inscrição na OAB para o exercício de suas atividades. Letra B. Patrícia não agiu corretamente, pois deveria ter requerido apenas o licenciamento do exercício da advocacia e não o cancelamento de sua inscrição. C. Patrícia podia ter pedido o licenciamento do exercício da advocacia, mas nada a impede de pedir o cancelamento de sua inscrição, caso não deseje mais exercer a advocacia privada. E D. Patrícia agiu corretamente, pois uma vez que os advogados públicos não podem exercer a advocacia privada, estão obrigados a requerer o cancelamento de suas inscrições. Bom, vamos voltar aqui para o enunciado, gente. O que ela é, então, a Patrícia? Ela é procuradora do município. Se ela é procuradora do município, ela vai atuar, então, como se ela fosse advogada do município para os assuntos ali que o município precise, não é verdade? Então, a gente sabe que ela precisa ter a carteirinha da OAB para poder exercer essa função aí de procuradoria. Então, o nosso gabarito aí é letra A e ele está previsto, então, aí no artigo 3º, parágrafo 1º do Estatuto de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Ok? Então, Patrícia não agiu corretamente, porque ela vai precisar da inscrição na OAB. Exercício 2. O requerente à inscrição principal no quadro de advogados presta o seguinte compromisso perante o Conselho Seccional, a diretoria ou o Conselho da Subseção. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Esse é o compromisso que você vai fazer aí daqui a alguns dias, depois que você passar aí no seu exame de ordem. Quando eu passei no exame de ordem, fui eu que fui falar lá na frente. Então é um ato muito bonito, essa parte aí do compromisso. E eu não vejo a hora de vocês estarem me mandando e-mails aí, me contando como é que foi a experiência de vocês. Então vamos voltar aqui para a questão. Esse compromisso solene e personalíssimo é imposto pelo, letra A, Código de Ética e Disciplina da OAB, B, Regimento Interno dos Conselhos Seccionais, C, Regulamento Geral previsto na Lei 8.906 de 1994 e D, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, gente, o que a gente pode dizer aqui? É difícil essa questão? É difícil para quem não estudou, para quem não está acompanhando aí as aulas com o estatuto, com o código e com o regulamento geral, igual eu sempre peço para vocês. Por mais que a gente trate muito mais do estatuto em si, é bom vocês, fazerem a leitura aí do código
e do Regulamento Geral também, tá? Não tem muito o que eu explicar aqui para vocês, esse é decoreba mesmo. E esse compromisso aí, então, que está escrito ali no enunciado do exercício 2, é previsto pelo Regulamento Geral, o artigo 20. Tudo bem? Então vamos para a questão 3. Aponte a alternativa incorreta quanto à prova dos requisitos para a obtenção de nova inscrição nos quadros dos advogados de seccional competente. Idoneidade moral, não exercer atividade incompatível com a advocacia, prestar o compromisso perante o conselho e D. Aprovação no exame de ordem. Prestem atenção no enunciado, gente, porque essa questão vai parecer difícil para quem leu a questão muito rápido. Tem muita gente que tem esse problema. Eu confesso que se eu estou muito nervosa para fazer uma prova, eu também tenho esse tipo de problema. E eu acabo lendo incorreto como correto. Acabo trocando algumas palavras aí, tudo porque a gente tem pressa de fazer a prova ou porque a gente está muito ansioso. Então, se você não leu direito essas questões, você olhou as alternativas e falou assim, nossa, eu achei que todas elas podiam ser, e agora, como é que eu faço? Então, vamos voltar ali para o enunciado e prestar atenção que ele está pedindo aqui, ó, a alternativa incorreta. Tudo bem? Então, se a gente vai pedir nova inscrição, o que a gente não precisa apresentar? A aprovação no exame de ordem, certo? Por quê? Porque a gente sabe que o exame de ordem ele é válido por prazo indeterminado. Então, a gente precisa comprovar todos os outros requisitos do artigo 8º do Estatuto que não seja a aprovação no exame de ordem. Porque se a gente já teve a OAB de uma vez, quando a gente vai solicitar nova inscrição, é óbvio que a gente já passou, né, por essa fase aí de aprovação na prova da ordem. Então, vamos para o exercício 4. A inscrição profissional do advogado. Letra A. Não será restaurada sob nenhuma hipótese após cancelamento. Bom, a gente sabe que isso daí é falso, né, gente? Que não importa ali se é cancelamento, se é licenciamento, a gente sempre pode requerer de volta a nossa OAB. Em alguns casos ali, como no cancelamento, a gente vai ter o número alterado, né? A gente perde o número que a gente teve como início e ganha um outro número, em caso de nova inscrição. B. Será restaurada após cancelamento, mediante novo pedido de inscrição, com o restabelecimento do número de inscrição anterior. Então, será restaurada com o restabelecimento da inscrição anterior. O que eu acabei de falar para vocês? Eu acabei dando a resposta da 2, né, da letra B, quando falei ali da letra A. Então, a gente sabe que quando é cancelada a nossa ordem, se a gente for pedir nova ordem, nova inscrição nos quadros da OAB, a gente vai precisar ter um outro número, porque o nosso número anterior ele foi cancelado, então ele não existe mais. A gente vai ganhar um outro número de OAB aí, então. Então, essa daqui também é falso, tá? Então, anterior não, novo. Letra C. Será restaurada após o cancelamento mediante novo pedido de inscrição e aprovação em novo exame de ordem. Gente, a gente sabe que o exame de ordem ele tem prazo indeterminado. Então, a pessoa não precisa fazer novo exame de ordem. Isso aqui está errado. E letra D. Será cancelada a partir do momento em que ele passar a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível. A D, então, é o gabarito aí da nossa questão 4. Vai estar previsto no artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos para o número 5. O exame de ordem é regulamentado por, letra A, provimento do Conselho Estadual, provimento do Conselho Federal, lei, resolução de Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Federal,
Gente, a gente já falou disso na aula, que quem regulamenta o exame de ordem é o Conselho Federal, tá? E quem vai ali realizar o exame de ordem são os conselhos das seccionais, por mais que o exame seja unificado. Então, quem regulamenta é o Conselho Federal. Então, nossa resposta aqui da questão 5 é a letra B. Então, vai estar prevista aqui no artigo 8º, parágrafo 1º do Estatuto. Tudo bem? 6. Oswaldo é vereador do município K e ocupa cargo vinculado à mesa da Câmara de Vereadores. Lembrem na aula que eu falei para vocês gravarem a palavra mesa. Ela vai matar aí muitas questões, vai ajudar você. Então guarda mesa. Necessitando propor ação cominatória em face do seu vizinho Marcos e sendo advogado, apresenta-se em juízo postulando em causa própria. Então, ele é advogado, compõe a mesa da Câmara dos Vereadores e quer atuar em causa própria. Em termos de normas estatutárias, assinale a afirmativa correta. Letra A. A função de membro do Poder Legislativo impede o advogado de atuar mesmo em causa própria. B. A eleição para a mesa diretora do Poder Legislativo impede o advogado de atuar, gerando uma incompatibilidade. Letra C. O mandato de vereador não se inclui dentre as situações de incompatibilidade, ocupe ou não a mesa diretora. As incompatibilidades dos membros do Poder Legislativo estão circunscritas aos integrantes do Senado e da Câmara dos Deputados Federal. Então, lembram que na aula eu estava escrito lá incompatibilidade e eu desenhei uma mesa embaixo de incompatibilidade? Lembram disso daqui? Se a pessoa ela faz parte da mesa diretora do Poder Legislativo, ela vai ser incompatível para exercer a advocacia, tá? Então, essa C aqui é errada, porque diz, ocupe ou não a mesa diretora. As incompatibilidades aqui na letra D, dos membros do Poder Legislativo estão circunscritas aos integrantes do Senado e da Câmara dos Deputados Federal. Se você não sabe exatamente o que é, não tem problema. Aqui a gente não sabe, dizer exatamente o que é, mas a gente sabe que não é da mesa. E as incompatibilidades é só para quem é da mesa. Então a gente já descarta a letra D aí. Letra A. A função de membro do Poder Legislativo impede o advogado de atuar, mesmo que em causa própria. Não é função de membro do Poder Legislativo que é incompatível, tá? E não é nem caso de impedimento. E é por isso que a letra A está errada. Quando a pessoa for da mesa do Poder Legislativo, ela está incompatível para atuar. Não é impedimento e não é qualquer membro, então, aqui, do Poder Legislativo. Então, é por isso que essa daqui está errada. E a letra B, a eleição para a mesa diretora do Poder Legislativo impede o advogado de atuar, gerando uma incompatibilidade. Agora sim, agora está certo. Então, o gabarito aí do número 5 é a letra B. Do número 6, gente, me desculpe, tá? Do número 6. E a resposta aqui, então, vai estar no artigo 28, inciso 1º, do Estatuto. Vamos aí para o número 7. José, general de brigada, entusiasmado com a opção do seu filho pelo curso de Direito, resolve acompanhá-lo nos estudos. Presta vestibular e matricula-se em outra instituição de ensino, também no curso de Direito. Ambos alcançam o período letivo em que há necessidade de realizar o estágio forense. Então, o que está acontecendo aqui? O José vai fazer faculdade ali também de Direito para acompanhar o filho. E ele é general
de brigada. Não esqueçam essa informação. Esse enunciado é enorme, vai em 2 slides, mais as alternativas, gente. A OAB tem mania de fazer isso, né? Deixar você cansado só de ler as alternativas. Mas a hora que você vê esses enunciados enormes, você não precisa se assustar, porque você sabe que ele está ali muito mais para tentar te cansar, mas ele não vai conseguir, porque a gente já está preparado, a gente já está treinando fazer as questões, está se acostumando a ler esses enunciados enormes, para no dia da prova você não se desesperar e saber que vai dar tempo de fazer tudo. Então vamos continuar. José, que é o general lá da brigada, desejando acompanhar seu filho nas atividades forenses, nas horas de folga, vez que continua nativa, grifa aqui comigo, agora como general de divisão, requer seu ingresso no quadro de estagiários da OAB. A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Letra A. Militar pode, enquanto permanecer nativa, inscrever-se no quadro de advogados, mas se permite a ele a inscrição no quadro de estagiários. Então ele está dizendo aqui, ó, que não pode se for advogado, mas que pode se for estagiário. O que vocês acham? Letra B. Militar não pode, enquanto nativa, obter inscrição no quadro dos advogados, nem no quadro dos estagiários. Letra C. Militar da ativa, acho que era para ser na ativa aqui, gente, pode atuar na Justiça Militar especializada porque se inscreve no quadro especial de estagiários. Olha, aqui é um pouco complicado, né? Eu nunca ouvi falar quadro especial de estagiários. Vocês já ouviram falar? Então vamos ficar atento aí para as pegadinhas da OAB. Letra D. Militar de alta patente pode obter inscrição tanto no quadro de estagiários como no de advogados, mediante permissão especial do presidente da OAB. Bom, gente, a gente sabe que o presidente da OAB muito provavelmente vai tratar de assuntos muito maiores do que a inscrição dos estagiários ali nos quadros da ordem, não é verdade? Então tá errada essa daqui. Não existe quadro especial de estagiários aí para militares na ativa que desejem atuar na Justiça Militar Especializada. A gente sabe que não estudou isso, então não tem como ser a letra C. E a nossa resposta vai ser a letra B, então, do exercício 7. Militar não pode, enquanto nativa, nem ser inscrito nos quadros da ordem como advogado, nem como estagiário. Não deixa a ordem enganar vocês, gente. Isso aí vai estar previsto, então, no artigo 8º, inciso 5º, e no artigo 9º, inciso 1º do Estatuto. Também, se vocês quiserem dar uma olhada, olhem lá o artigo 29, inciso 6º. Não esqueçam, quanto mais vocês lerem o código, o estatuto, o regulamento geral, mais a redação vai entrando na sua cabeça, vai ficando ali no seu subconsciente, e a hora que você lê a questão na prova, você vai lembrar se aquela questão já veio, já apareceu para você em algum momento, ou não, se aquilo é familiar ou não, e o erro vai vir muito mais fácil à sua mente, vai ser muito mais fácil de você responder a questão. Então, toda vez que eu marcar aqui os artigos, para o vídeo, procura o artigo, lê com calma, faz suas anotações, anota no caderno, que você vai ver que vai dar boa. Então vamos para o exercício 8. Xisto, advogado, é convidado a ocupar o prestigiado cargo de procurador-geral de um município. Cargo de confiança do prefeito municipal, passível de exoneração ad nutum. O cargo é privativo de advogado. No entanto, ao assumir o referido cargo, ocorrerá. Então, é procurador-geral que o xisto vai ser ali, então. Ocorrerá o cancelamento da inscrição do xisto, suspensão do exercício da advocacia, anotação de impedimento ou de exercício limitado da advocacia. Bom, gente, lembra que eu falei para vocês que quando se tratar de procurador, ele não vai ter nenhum impedimento, nenhuma incompatibilidade,
Por quê? Porque ele é advogado, mas ele vai estar com o exercício da sua profissão ali limitado pela profissão dele, tá? Então, o exercício é limitado. Alternativa D é o gabarito do exercício 8. Está previsto aí no artigo 29 do Estatuto. Vamos lá? Continuando, exercício 9. Quanto à incompatibilidade e o impedimento do advogado, assinale a opção correta. Letra A. Auditor fiscal de Secretaria Estadual da Fazenda que desempenha função de lançamento, arrecadação, fiscalização de tributos está impedido de exercer a advocacia contra a União. Certo ou errado, gente? Tá certa. Então é impedimento. Mentira, gente. Tá errado. Tá errado. Esquece tudo. Volta aí. Vamos apagar tudo que eu escrevi para vocês. Desculpa. Vamos voltar aqui. Perdoem a prof. Vamos voltar aqui para a letra A. O auditor fiscal, ele vai estar exercendo função ali incompatível enquanto durar o seu cargo. Então é por isso que ele não vai poder entrar contra a União, tá? E ele também não pode exercer advocacia porque ele desempenha uma função que pode beneficiar ou prejudicar terceiros. Então ele tem que ser imparcial. Ele não pode exercer advocacia aí enquanto ele está atuando. Então, tá errado aqui. Letra B. Bacharel em Direito que exerce as funções de assessor de gabinete de desembargador está em situação de impedimento para o exercício da advocacia. Gente, lembrem aqui, ó, bacharel em Direito, ele pode até fazer o exame da ordem, mas o exame da ordem dele vai ficar ali guardado, né? Ele não pode estar inscrito nos quadros da ordem, porque a atividade dele, então, é incompatível com o exercício da advocacia, porque ele vai trabalhar ali num cargo público, de assessor do gabinete do desembargador. Então, essa alternativa tá errada. Letra C. Servidor da Justiça do Trabalho não possui capacidade postulatória por exercer função incompatível com a advocacia. Então, servidor não pode postular porque exerce função incompatível com a advocacia. Ok, a letra C aqui tá certa. Letra D, só para a gente terminar aqui o exercício. Militares de qualquer natureza que estejam na reserva são impedidos do exercício da advocacia. Gente, os militares que estejam na reserva, eles podem sim exercer a advocacia se eles forem advogados. Por quê? Porque são os militares que estão na ativa que não podem exercer aí a advocacia. Tudo bem? Então, o gabarito aí do número 9 é a letra C. Vamos aqui então para o exercício 10. Quanto a incompatibilidades e impedimentos dos advogados, assinale a opção correta. Essa matéria aí de incompatibilidade e impedimento com certeza vai estar na sua prova. É muito importante a gente estudar. Letra A. O impedimento implica proibição total para as atividades, para o exercício da atividade, como é o caso dos membros do Poder Judiciário. Lembram o macete que eu dei para vocês do cabo do telefone celular? Quando você coloca o cabo e diz que é incompatível com o seu aparelho, é porque esse cabo não vai carregar o seu aparelho de jeito nenhum. Então ele é incompatível, é proibição total. E aqui está dizendo o quê? Que o impedimento é proibição total. E na verdade não. O impedimento é proibição parcial. Então a letra A gente já sabe que não vai ser o gabarito da nossa questão 10. Letra B. Os militares da Marinha, por integrarem a administração federal direta,